vai fazer um tratamento aqui mais algébrico do que visual, tá? Então, prestem atenção aqui. Velocidades relativas em um espelho plano. A velocidade da imagem em relação ao espelho e a velocidade do objeto em relação ao espelho são iguais em módulo e em direção, porém apresentam sentidos opostos. Então, ó, para, primeiro caso, para o espelho fixo, se a minha constante, a minha referência é o espelho, a velocidade do objeto em relação ao espelho é igual à velocidade da imagem em relação ao espelho, só que com sinal contrário. Foi o que a gente fez aqui. Tudo bem? A velocidade da imagem em relação ao objeto é o dobro da velocidade do espelho em relação ao objeto. Então, ó, segundo caso, para objeto fixo. Então, em relação ao fixo, a velocidade da imagem em relação ao objeto é igual a 2 vezes a velocidade do espelho em relação ao objeto. Foi o que a gente viu aqui, beleza? Eu vou ensinar para vocês 2 regras de velocidade relativa que vocês têm que guardar e a gente vai usar. Tá? Primeira regra, a velocidade de A em relação a B é igual, isso serve para qualquer problema usando velocidade relativa, não é só para espelho não, tá? São 2 regras de velocidade relativa, que a gente pode usar no espelho aqui também, mas ó, a velocidade de A em relação a B é igual à velocidade de B em relação a A com sentido contrário. Se o meu referencial é a parede, eu, A, em relação à parede, tenho uma velocidade para lá. Mas se eu inverter o referencial, é como se eu tivesse parado e a parede estivesse vindo na minha direção, sentidos contrários. Lembram disso? Segunda propriedade de velocidade relativa. A velocidade de A em relação a B é igual à velocidade de A em relação a X mais a velocidade X em relação a B. Aqueles probleminhas que a gente estava fazendo lá. X em relação a B. Esses de dentro, eles sempre são iguais. Tá legal? Então vamos pegar esse exemplo, que foi o exemplo que eu fiz aqui na tua folhinha. Ó, a velocidade da imagem em relação ao objeto. Como é que eu já sei que a resposta é essa, né? É bom que você decore isso. É bom que você visualize o que eu fiz aqui. Se o espelho andou X, a imagem vai andar 2x para o objeto parado. Agora, vamos treinar um pouquinho de velocidade relativa usando isso. Velocidade da imagem em relação ao objeto. Não é isso? É a mesma coisa que a velocidade da imagem em relação ao espelho mais a velocidade do espelho em relação ao objeto. Os de dentro são iguais. Beleza? Tudo bem? Se eu pego essa velocidade do espelho e inverto, a velocidade da imagem em relação ao objeto é igual à velocidade de I vezes zero, mais, vou inverter os referenciais, vai ficar como? O, velocidade do objeto em relação ao espelho. Tá certo? Não. Não. O que tem de errado? Mudou de local, tem que botar o sinal. Então, mais e menos vai dar menos. Então, a velocidade da imagem em relação ao objeto é igual à velocidade da imagem em relação ao espelho, menos a velocidade do objeto em relação ao espelho. Me perdi. Se perdeu já? Já. Aqui. Até Vamos a voltar segunda para cá. parte eu entendi. Até aqui foi? Foi. Aí é igual. Agora eu quero inverter isso.
VEO, espelho em relação ao objeto. Eu quero botar objeto em relação ao espelho. Ah, quer dizer que o objeto está andando. Quero dizer que o objeto está andando. Se eu inverter isso, tem que botar só no negativo, não é isso? Uhum. Ah, Beleza? é isso que eu tinha entendido, que era o objeto que ia se deslocar. Então, a velocidade invertir. Isso mesmo. A velocidade da imagem em relação ao objeto é igual. Quem é esse sujeito aqui? É o menos VOE que sobrou. É menos isso aqui, né? Ou eu posso jogar esse cara lá para o outro lado, não posso? Pode. Não posso jogar para o outro lado? Pode. Então vai ficar menos VOE menos VOE. Não é isso? Ou eu posso chamar esse cara aqui. Tudo depende em relação a quem? Como aqui eu botei velocidade do espelho em relação ao objeto, eu vou ter que daqui a pouco inverter isso aqui. Vamos lá. Daqui para cá, por que eu fiz isso daqui para cá? Eu substituí isso aqui. Não é? Velocidade da imagem em relação ao espelho é igual a menos. Na verdade, você substituiu passando para o outro lado. Para o outro lado você não. Porque era menos. Não, é a mesma coisa. É um igual ao outro, né? Que Só que com sinal ao contrário. não tá na mesma forma. Tu está tentando provar essa fórmula? Mas por que eu estou tentando provar essa forma? Porque eu quero treinar vocês um pouquinho nessa manipulação. Porque se você souber fazer essa manipulação, você acerta um monte de questões que a gente vai ver agora. Senão você vai ficar que nem um doido. Então, vamos repetir aqui. Isso aqui é para você decorar, isso aqui é para você decorar, podia ter ficado da minha boca e tocar do barco, né? Ó, ensinei para vocês. Agora vamos voltar para cá. Velocidade da imagem em relação ao objeto é a velocidade da imagem em relação ao espelho, velocidade do espelho em relação ao objeto. Os dois de dentro têm que ser iguais, os dois de fora, que eu estou buscando. Primeira transformação que eu fiz foi inverter o referencial. VEO. Foi VOE. Então tem que mudar o sinal. Cheguei aqui. Tudo bem? Todo mundo acompanhou então? O que eu cheguei aqui? Agora eu vou fazer uma segunda transformação. O que é I é velocidade da imagem em relação ao espelho, eu vou chamar de menos objeto em relação ao espelho. Tudo bem? Então, velocidade da imagem em relação ao objeto é igual a menos VOE. Menos VOE. Beleza? Todos entenderam? De onde veio isso? Veio daqui. Se eu fizer essa soma, vai ficar menos 2 vezes a velocidade do objeto em relação ao espelho. Só que eu posso inverter de novo. Se eu inverter aqui os referenciais, a velocidade da imagem sobre o objeto, em relação ao objeto, é igual a 2 vezes a velocidade do espelho em relação ao objeto. Então, essa manipulaçãozinha, para chegar nesses valores, usando essas duas coisas aqui, a gente precisa dar uma treinada. Porque pode ser que venha uma questão um pouco mais difícil na prova e que vocês precisem fazer isso. Ah, me dá um exemplo. Nós temos 1, 2, 3, 4 exemplos aí para você dar uma olhadinha. Que são as questões 8, 9, 10 e 11. Vamos lá dar uma olhadinha. Uma pessoa corre em direção a uma parede plana espelhada perpendicular ao piso, com velocidade de 1,5 metros por segundo. Com relação à sua imagem, pode-se afirmar que, então, uma pessoa corre em direção a uma parede plana espelhada perpendicular ao piso com velocidade de 1,5 metros por segundo. Então, essa velocidade da pessoa, 1,5 metros por segundo, é a velocidade da pessoa em relação a quem? Ao espelho. Qual vai ser a velocidade da imagem em relação ao espelho? Menos 1,5 metros por segundo. Tem sentido contrário.
Só que a pergunta que ele está fazendo é qual? Qual a velocidade do objeto em relação à sua imagem? Com relação à sua imagem, pode-se afirmar que em relação à sua imagem. Então, a velocidade do objeto em relação à imagem é a velocidade do objeto em relação ao espelho, mais a velocidade do espelho em relação à imagem. Eu tenho a velocidade do objeto em relação ao espelho? Tenho. A velocidade do objeto em relação à imagem é a velocidade do objeto em relação ao espelho, menos, vou inverter aqui, velocidade da imagem vezes o espelho. Viu que eu inverti aqui? Então, a velocidade do objeto em relação à imagem é igual a 1,5 menos 1,5. Isso vai dar 3 metros. Podia ter usado a outra? Podia ter usado a outra, que outra? A de V e O é igual a de V é Aquela outra você usa quando o espelho está em movimento. O espelho está em movimento? Então, quando o espelho está fixo, eu uso isso. Quando o espelho está em movimento, eu posso usar isso. Esse espelho está em movimento? Não, ele está fixo. Então, veja como é que essa história de velocidade relativa ela é importante. Porque, algebricamente, tem como te provar que o valor é 3. Sem ficar fazendo um monte de não, porque o cara está andando para cá, o cara está andando para lá. Porque, às vezes, você não consegue visualizar o que está acontecendo. É difícil. Mas, usando a formulazinha, objeto em relação à imagem, objeto em relação ao espelho, espelho em relação à imagem. Os de dentro são iguais. Os de fora é o que eu quero. Objeto espelho eu tinha. Menos, fiz a inversão, imagem espelho, que também é o que eu tinha. Substituir os valores 3. E eles fazem o quê? Eles se afastam? Se aproximam, né? Um está em direção ao outro, se aproximam. Só terminar essas aqui, a gente faz um intervalinho, né? 9, vamos ver essa 9. Uma pessoa se aproxima de um espelho plano fixo e vertical com velocidade de 4 km por hora. Peraí, o espelho plano está fixo. A velocidade do objeto em relação ao espelho é de 4 km por hora. A velocidade com que a imagem da pessoa se aproxima do espelho, a velocidade da imagem em relação ao espelho. Qual a velocidade da imagem em relação ao espelho? É a mesma, né? Acabou. Pode botar um menos aqui para ficar bonitinho, menos 4 km por hora. Porque essa é direta. A velocidade com que o objeto se aproxima do espelho é igual à velocidade com que a imagem se aproxima do espelho. Ô, Gabriel, não tem problema se a gente tiver o sinal negativo, não? Não tem problema, porque normalmente o cara não vai botar o sinal. Porque sinal significa sentido. E nem vai me pedir o módulo, né? Nem vai pedir no módulo. Tipo, módulo da velocidade. Ó, essa questão 10 aqui, ela é difícil. Né? Vamos uma moradinha nessa questão 10? Vamos ver? Um automóvel que está com velocidade constante de 80 km por hora sobre uma pista retilínea, vê no espelho retrovisor plano a imagem de um poste que está à beira da estrada. Então, o poste está em movimento ou é o espelho que está em movimento? Espelho. O espelho está em movimento. Então, 80 km por hora é a velocidade do espelho em relação ao objeto. O objeto está fixo. Isso é difícil. Entender isso. Então é metade. A distância, não, a velocidade da imagem do poste em relação ao espelho do automóvel em km por hora é a velocidade da imagem em relação ao espelho, né? Vamos ver a velocidade a velocidade da imagem em relação ao objeto mais a velocidade do objeto em relação ao espelho. Não é isso? Os dois de dentro são iguais. Quando o espelho se move, tem uma propriedade que eu tenho que lembrar. A velocidade
do espelho em relação ao objeto. A velocidade da imagem em relação ao objeto é o quê? 2 vezes a velocidade do espelho em relação ao objeto, não é isso? É uma propriedade que eu tenho guardado. A velocidade da imagem em relação ao espelho é 2 vezes a velocidade do espelho em relação ao objeto. Aqui, ó. Da imagem em relação ao objeto, o objeto é fixo, é 2 vezes o espelho em relação ao objeto. Tudo bem? Bom, vamos ver. A velocidade da imagem em relação ao espelho. Eu sei a imagem em relação ao objeto? Eu sei. Ó, vamos escrever assim. 2 vezes VE em relação a O. Isso aqui não é isso? Mais velocidade. Eu posso inverter aqui, não posso? Aí então vai ficar velocidade do espelho menos velocidade do espelho em relação ao objeto. Se eu fizer uma pela outra, a velocidade da imagem em relação ao espelho é igual a... Quanto é que é a velocidade do espelho em relação ao objeto? Eu acho que é muito mais fácil, depois que você se acostuma um pouquinho com isso, de fazer esse exercício assim, e tu acha uma resposta, tem um porquê que tu achou a resposta, senão tu fica, mas o espelho veio para cá a imagem, mas foi para onde? Mas veio para cá, subiu, desceu, aproximou. Aí já era, irmão. Você tem medo de 3 minutos para raciocinar sobre isso. Então, o que eu espero aí que você visualize? Primeiro, espelho fixo, essa propriedade. Espelho fixo, isso. Objeto fixo, essa propriedade. E use as regras. Gabriel, deixa eu entender uma coisa. Dependendo do que ele me... 2 automóveis A e B se deslocam na mesma direção em um trecho retilíneo da estrada, em sentidos contrários, indo um de encontro ao outro, com velocidade constante de 36 km por hora e de 18 km por hora. Então, 10 metros por segundo e 5 metros por segundo. Por que eu estou respondendo já assim? Porque ele quer em metros por segundo. Aí olha que sacanagem. Após passarem um pelo outro, então eles estavam vindo assim, não estavam vindo assim? Daqui a pouco passam um pelo outro. Quando passam um pelo outro, o retrovisor de A está aqui. Ele está vendo B. O cara que está no carro A, vai ver o B. E o cara que está no B vai ver o A. Mas esse 10 e esse 5. O que é esse 10 e esse 5? É a velocidade do espelho em relação a um objeto. O objeto é o A? O objeto é o B? Não, os dois estão em movimento. Mas ele pediu que botou Não, daqui a pouco eu vou chegar lá. Mas nesse momento, o objeto, quando você fala que um carro tem uma velocidade de 10 metros por segundo, é a velocidade dele em relação ao ponto fixo no solo. Não é? Então esse cara aqui vai ser a velocidade desse espelho em relação a quem? Ao objeto. E aqui a velocidade desse espelho em relação ao objeto. Nesse primeiro momento, nessa primeira abordagem, esse problema está muito estranho, está muito difícil. Aí ele te dá a chave, ele te dá o segredo. O que ele fala aqui? Após passarem pelo outro, o motorista do carro A observa através do retrovisor plano o carro B se deslocando. Nessas condições, pode-se afirmar que a velocidade em metros por segundo da imagem do carro B, vista pelo espelho, pelo motorista do carro A, pelo espelho, vale. Aí, entre parênteses, considere o motorista do carro A como referencial. Isso que vai fazer toda a diferença. Porque se você fizer esse cara como referencial, o espelho B está se deslocando, não está? Só que ele não está mais se deslocando com a velocidade de 5 metros por segundo. Não é? Ele vai estar se deslocando com uma velocidade de afastamento de 15. Porque é como se esse cara tivesse parado e esse estivesse deslocando para lá com uma velocidade de 15. Por que de 15, Gabriel? Por
Porque eu vou ter que somar as velocidades, eles estão se afastando. Esse cara aqui está se afastando só com a velocidade de 5 metros por segundo? Não. Se esse estivesse rigorosamente parado, estaria. Mas como esse aqui não está parado, ele só está sendo usado como referencial, esse cara está andando para cá, aumentou o afastamento. Daqui até aqui eu tenho um afastamento. Se só esse se afastar, esse realmente está parado. Agora, ó, se eu fizer isso, o afastamento aumentou, porque levou em consideração o que esse cara andou para lá e o que esse andou para cá. Então, vai ser 15 velocidades relativas. Quando tem sentidos contrários, eu somo. Então, a velocidade relativa vai ser de 15. Então, usando esse espelho como referencial, esse objeto está indo para lá com que velocidade? 15. A imagem dele vai estar vindo para cá com que velocidade? 15. Hã? No caso, menos 15, mas nunca vai ter um menos 15. Então eu não preciso nesse caso considerar. Não, esse menos 15 é para a gente entender que fisicamente eu tenho um sentido diferente. É só para a gente saber mais do que matemática. Matemática faz, deu 15. Mas para onde? Eu não sei para onde, eu só sei o número. Entendeu? Entendi. Então, ó, vou repetir. Essa questão no primeiro momento parece muito difícil, mas nem precisa matar fazendo velocidade relativa. O que você, velocidade relativa, eu digo assim, né? O que você precisa saber? Primeiro, cadê o referencial? Pum, tá aqui. Sempre que eu tenho um espelho fixo, entenderam qual o padrão? O padrão dessas questões é ou o espelho está fixo ou o espelho está móvel. Nesse primeiro momento, os dois espelhos estavam móveis. Pô, rapaz, não sei muito como é isso não. Mas aí no finalzinho, ó, considere A como referencial. Opa, então, se o A é o referencial, o A está parado, esse cara está com uma velocidade de 15, a velocidade do objeto é igual à velocidade da imagem. Beleza? Vamos fazer um intervalo.